Hello! Tudo para concursos. Tribunal Eleitoral. Tribunal TRE São Paulo. Tribunal de São Paulo. Tudo bem? Tribunal. Sobre os órgãos, agora vou falar do Tribunal Superior. O que faz? Vai ter aqui uns artigos do Tribunal Superior. O que ele faz? O que faz privativamente? Tem umas misturadas aqui dos códigos eleitoral com os códigos do CF. As coisas parecidas, né? Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral. Tem uma composição. A sede é no Distrito Federal, né? Sempre no Distrito Federal. A composição é 7 membros no mínimo. Daí é 3, 2, 2. Tipo, dois presidentes, dois de um dos órgãos do tribunal, dois e dois de outro órgão do tribunal. Daí tem o vice-presidente, que são de um órgão, outro órgão, acho que é o Tribunal Superior. Não, do juízes do Tribunal Superior Federal e dois e um cara que é o corregedor de outro órgão que eu esqueci. É um no capital de cada estado. Os TREs são um em cada estado e eles também são 7 membros. Só que tem uma coisa de diferença. Os membros do TRE, tipo, só tô falando porque eu nunca vi isso no concurso, nunca vi nenhum professor comentando sobre isso aqui. Mas eu achei interessante. É assim, os membros. O superior sempre tem 7. Mas normalmente quando aparece uma. Como que se. Quando? Assim, na CF, sempre que aparece um tribunal que é de hierarquia menor do que o federal, eles diminuem os pessoas importantes dele, os membros competentes lá, os conselheiros, juízes, em dois, normalmente. Só que aqui, o do TRE é estranho, porque continua com a mesma quantidade de membros. Só que daí eles colocam uma hipótese aqui, não sei se ela ainda está valendo, que se os caras concordarem, eles podem diminuir a quantidade de membros. Mas quem concordar, né? Os superiores. Ou seja, se o Tribunal Superior Eleitoral, que eu vou falar agora as competências dele e tudo, se eles concordarem em diminuir a quantidade de membros de composição de algum TRE, eles podem diminuir. E a hipótese mesmo é só estar escrita essa coisa de diminuir, só para não confundir, né? Não pode aumentar, só pode diminuir. Ou seja, eles podem diminuir um membro ou diminuir dois membros. Faria sentido para coisas tipo que não precisa de tantos, quando se fosse um estado de menor, pequenininho, ridiculamente pequeno, né? Mas isso não existe no Brasil, né? Mas faz meio que sentido quando fala do TRE, ele diminuir a quantidade de membros de um tribunal regional municipal, sabe? Vamos lá. Existe tribunal regional eleitoral municipal? Agora eu tô confuso. Acho que não existe isso não. Tô confuso agora. Eu não lembro de ler isso em nenhum canto. Ah, lembrei. As coisas. Não existe um tribunal regional eleitoral municipal. No artículo de órgãos aparece o superior, depois o eleitoral. Depois disso tem mais dois caras. Fala os juízes, ou seja, não existe órgão. Não existe órgão municipal, mas os juízes são considerados órgãos. E depois tem os caras chamados juntas eleitorais. A coisa que eu nunca vi falar, nunca estudei isso, não sei, não tenho a menor ideia do que é. Mas provavelmente essas juntas eleitorais são essas coisas municipais, né? Eu tava fazendo um raciocínio louco aí de municipal poder diminuir a quantidade de textos, mas essa coisa nem existe, né? Engraçado, né? Vai, artigo 16. Acompanhe o TSE mediante eleição pelos votos secretos, né? Daí o 3 mais 2, que são três juízes dentre os ministros do STF, dois juízes dentre os membros do STF, não, membros do TFR, Tribunal Federal de Recursos. Olha, tem um cara novo aqui, TRF, não, TFR, TFR. Bom, daí, mediante voto secreto, daí tem esses cinco caras aqui que são
que são escolhidos entre os juízes. Depois, e tem 2 caras do presidente, 7. Nomeação do presidente, 2 entre os 6 advogados de notável saber jurídico e de idoneidade moral indicados pelo STF. 1. Não podem fazer parte do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cidadãos que tenham entre si parentesco qualquer, ainda que por afinidade, até o 4º grau. Olha, esse aqui eles colocaram 4º grau, né? Ou seja, não tem nenhuma hipótese. É possível, tipo, é muito difícil ter um parentesco de 4º grau, né? É extremamente difícil ter um parentesco de 4º grau. E agora, ou seja, não tem a menor hipótese de alguém ter 2 parentes em um mesmo tribunal, né? Legal. Será que isso aqui mudou? Eu nunca tinha visto um impedimento de 4º grau na lei, quando eu li. Grau seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. A nomeação que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público que seja admissível ou ad nutum. Demissível ou ad nutum, não sei o que é isso não. Que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa benefica ou submissão, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Artigo 17. O TSE elegerá para si o presidente e um dos ministros do STF, acabando que vice-presidente para Corregedor-Geral de Justiça um dos seus membros. Interessante, né? Na ISF, no seu artigo 119, parágrafo único, determina que o corregedor só será eleito dentre os ministros oriundos do STF e as atribuições do corregedor-geral serão fixadas pelo TSE. O nome correção. Isso aqui que é importante porque fica aparecendo toda hora, mas depois não aparece mais. A correção significa fiscalização, inspeção e correção. Se algum tipo de problema ocorrer nos juízes eleitorais, pode ser necessário uma correção. Para regularizar a situação, as correções serão realizadas de forma que entenderá melhor a Corregedoria Geral, o Corregedor Geral de Justiça. A Corregedoria Geral Eleitoral segue normas de fiscalização por todos os territórios nacionais. Interessante, não? Isso aqui caiu no TJ, o corregedor. Eu acertei todas as perguntas de corregedor treco, mas não passei na prova. Mas mó triste. Tudo demais. Tudo demais! No desempenho de suas atribuições, o corregedor-geral se locomoverá para os estados e territórios nos seguintes casos. Ou seja, quando é que ele vai lá corrigir as coisas? Casos de, por determinação do TSE, o corregedor vai lá corrigir as coisas. A pedido do tribunal TRE, corregedor, nós precisamos de ajuda! Terceiro, ao requerimento do partido deferido pelo TSE. Um partido aí pediu: corregedor, corregedor! E o sempre que entender necessário. E o corregedor pode usar a própria jurisdição, a própria escolha, o próprio pensamento, para falar: esses caras aqui estão tendo alguns problemas, vamos ajudar! Vamos. 3. Provimentos emanados pelo provimentos, ou seja, o corregedor pode contratar mais pessoas, né? Pelo corregedor geral, vincula os corregedores regionais que lhes devem dar imediato preciso cumprimento. Artigo 18. Exercerá a função de procurador-geral junto ao Tribunal TSE ou Procurador-Geral da República funcionando em suas faltas e impedimentos seu substituto legal. Existe, tem que produzir um substituto legal, se lembra? Por causa que existem coisas de não pode ter férias ao mesmo tempo, essas coisas, né? Então, o procurador-geral, ou seja, o cargo importante aqui, nunca pode estar em falta, entendeu? O procurador-geral da República é o chefe do Ministério MPU, conforme o artigo 128 da CF, exercendo também a função junto ao TSE. O MP abrange o Ministério Público da União, que compreende um MPF, o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, o MPM, o Ministério Público do Militar. Deixa eu escrever aqui. MP, T, MP, M, MPF. Nunca vi concurso de nenhum Ministério Público do Trabalho, nenhum concurso do Ministério Público de Militar, mas já vi concurso do MPF. O Ministério Público de Distrito Federal e Território. 2. Os Ministérios Públicos dos Estados, abrange também. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira. Maiores de 35 anos. Olha aqui uma das coisas que impedem as pessoas de serem, né? 35 anos. Às vezes caem em prova essas coisas, né? Após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para mandato,
de 2 anos, permitida a recondução mediante decisão de órgão colegiado competente do Ministério Público por votos de 2/3 de seus membros, se assegurada ampla defesa. Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do MP da União com o exercício do Distrito Federal e sem prejuízo das respectivas funções para auxílio junto ao TSE, onde não poderão se ter assento. Não pode ter assento. O 19. O TSE deliberará por maioria de votos em sessão pública, com presença da maioria de seus membros. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim por interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação do registro dos partidos públicos, como sobre qualquer recursos que importem anulação geral de eleições e ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado substituto ou respectivo suplente. Artigo 20. Perante o TS, Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou dos funcionários de sua secretaria nos casos previstos na lei processual civil ou penal, ou por motivo de parcialidade partidária mediante processo previsto. Tem muita coisa, né? Previsto em regimento. Parágrafo único. Será ilegítima, ou seja, não pode, a suspeição quando excedente a provocar. A mesma coisa dos outros, todos os tipos de impedimentos, não importa qual, civil, penal, todos os tipos de impedimentos que aparecem nos cantos, nos processuais, é a mesma coisa, não podem ser provocados. Ou depois de manifestada a causa, praticar atos que importam a aceitação do arquivo. Né? Aqui, que bom que eles colocaram mais explicação. Suspensão e impedimento. Tanto os impedimentos quanto as suspensões tratam de fatos que podem afetar a imagem da imparcialidade do juiz, como parentesco de amizade com uma das partes, possibilidade de aproveito do próprio na causa, contato anterior com o processo em outra qualidade. A doutrina considerará o impedimento mais grave que a suspeição. O impedimento seria um vício insanável como parentesco do juiz com uma das partes, ao passo que a suspeição seria de ordem subjetiva pessoal, como a amizade íntima ou intimidade do juiz com uma das partes. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição ao órgão do MP e aos serventuários da justiça ao perito, né? Recipiente é a parte em que entra com exceção a um processo, e a exceção é o meio pelo qual as partes requerem o afastamento do juiz da causa por incompetência relativa a impedimento ou suspensão. Artigo 21. Os tribunais de juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandatos, instruções e outros atos emanados do TSE. Compete ao Tribunal Superior a competência. A atribuição jurídica concedida a determinado órgão para emitir decisões. O artigo 22 diz: enumerada a competência do TSE de processar e julgar originalmente. Vou anotar, vou marcar isso. Processar e julgar originalmente. Não sei, não entendo isso aqui. Mas, marcado. Já o artigo 13 enumera a competência administrativa do TSE. As coisas administrativas é só contratar, demitir e dar suspensão ou advertência, né? Processar e julgar originalmente, compete ao TS, Tribunal Superior, processar e julgar originalmente, ABC, três coisas. Processar e julgar o registro e a cassação do registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidente da República. Também é processar e julgar os conflitos da jurisdição do TRE, dos tribunais regionais e juízes eleitorais dos estados diferentes. Também é processar e julgar originalmente a suspeição do impedimento dos seus membros ao procurador-geral e a funcionários de sua secretaria. Aplica-se subsidiariamente o Código do Processo Civil, o artigo 134 a 137. 134 é defesa ao juiz exercer as suas funções no processo de conscioso e voluntário. Sabe, isso aqui provavelmente tá tudo errado que eu vou ler agora, tá? Vai tá tudo errado, porque o processo civil muda bastante. Tá, é defeso. É defeso de que for parte, é defeso de que for interveio com mandatório de parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. É defeso que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido a sentença ou decisão,
É defeso quando nele estiver postulando como advogado da parte o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim à linha reta ou na linha colateral até o segundo grau. É defeso quando o cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. É defeso quando for órgão de direção da administração do pessoa jurídica, parte na causa. Parágrafo único. No caso do 4, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o patrocínio da causa e, porém, vedado o advogado pleitear no processo a fim de criar impedimento do juiz. 135. Depois de fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando 1. Amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Alguma das partes for credora ou devedora. Isso aqui é a coisa de suspeição, tá? É suspeito também alguma parte das que for credora ou devedora do juiz, seu cônjuge ou dos parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau. É suspeito também o herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes. É, é, é suspeito também receber dádivas. O que são dádivas? É suspeito também o cara que receber dádivas antes que ou depois do iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto de causa ou subministrar meios para atender ao despesas de litígio. Também é suspeito interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. No 3.6, quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins em linha reta e no segundo grau que tinha colateral, na linha colateral, o primeiro que conhecer da causa do tribunal impede que o outro participe do julgamento, no caso em que o segundo se excusará remetendo o processo ao seu substituto legal. Isso aqui também é uma prática normal aqui dos tribunais. Sempre que tiverem dois partes parentescos e eles começarem a entrar no treco, mas foi sem querer, foi por outra ordem, por ordem normal, o segundo que aparecer tem que sair, porque só o primeiro pode continuar como participante da juízo. 137. Aplicam-se os motivos de impedimento à suspensão ao juiz de todos os tribunais. O juiz que violar o dever de abstenção ou não se declarar suspeito poderá ser recusado por qualquer das partes. Isso aqui é que qualquer das partes, interessado ou não, pode falar que essa pessoa ela é suspeita ou impedida, sacou? Mas normalmente é suspeito. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem... Sabe por quê? Porque normalmente é suspeito? É por causa que o impedimento não dá pra... Impedimento é uma coisa que não dá pra falar que não é, né? Porque é um treco impossível de recusar, de falar que não é. É de sempre, sabe? Então só dá pra os caras acusarem normalmente de suspeito. Tipo, só os caras muito burros que não verificaram nada, de nada, é que não vão saber que eles são impedidos de fazer o processo, entendeu? Bom, conexões cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes do TRE. Crimes conexos. A conexão significa um nexo ou um vínculo, ou seja, a ideia de que a coisa está ligada à outra está no artigo do Código Processual Penal determinada 76, que determina a reunião dos crimes conexos em um só processo. Interessante. Diante da existência desse vínculo, aparece o artigo 105, inciso 1c. Compete aos STJ processar e julgar originalmente os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator do tribunal sujeito à sua jurisdição, o ministro do Estado ou comandante da Marinha, Exército ou Aeronáutica, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral. Então aparece um E. O habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do Presidente da República, dos ministros do Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes do que o juiz competente possa prover sobre a impetração. A resolução 1232 do Senado Federal suspendeu a locomoção ou mandado de segurança. Entretanto, em decisão no RNE, o STF deu-lhe interpretação para restringir o seu alcance à verdadeira dimensão da declaração da inconstitucionalidade que
lhe deu causa, vale dizer que da hipótese de mandato de segurança contra o ato de natureza eleitoral do Presidente da República mantida a competência do TSE para as demais impetrações previstas neste inciso. CF, artigo 102.1d. Competência do STF para processar e julgar mandato de segurança contra ato de Presidente da República. Interessante que o STF pode investigar as coisas, né? Mas não tá dando certo isso, né? Artigo 102 diz assim: compete ao STF, que eu acabei de falar essa coisa aqui, STF principalmente aguardar a do Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente, daí o habeas corpus, que são os remédios de habeas corpus, né? Sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança ou habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas e Câmara dos Deputados e da Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, TCU, e do Procurador-Geral da República e do próprio STF. E 105 da CF também, a competência do STJ, processar e julgar o mandato de segurança contra o ato do Ministro do Estado. Compete ao CSTS, processar e julgar, o habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer dos... Isso aqui é do 105, tá? O outro que eu estava falando, mesmo que pareça a mesma coisa, era do 102. Quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Ou quando o coator do tribunal sujeito à sua jurisdição do Ministério do Estado, do Comandante da Marinha, mesma coisa, tá? 105 a 1 e H. Enfim, competência da Justiça Eleitoral para o mandato de injunção. 105, 1, julgado originalmente, daí o mandato de injunção, quando elaborado de norma regulamentadora por atribuição de órgão da entidade, autoridade da federal da administração, direta ou indireta, excetuadas nos casos de competência do STF e dos órgãos de justiça militar e de justiça eleitoral, de justiça do trabalho e de justiça federal. Daí tem uma coisa chamada Lei Complementar 3579, LOMAN, eu não sei o que é isso. Artigo 21, inciso 6. O que será que isso tem que falar? Competência originária dos tribunais julgar os mandatos de segurança. Estava lá. Compete aos tribunais privativamente. 6. Julgar originalmente os mandatos de segurança contra os seus atos e ou dos respectivos presidentes ou de suas câmaras, turmas, sessões. Interessante. Outra, e agora um treco chamado arcudão. Primeiro era um meio complementar. Vai, dessas coisas aqui de habeas corpus e mudança de jurisdição, daí começou a aparecer primeiro a resolução, falou de uma resolução aí que fala suspendeu, as coisinhas, mandado de segurança e tá. Daí começou a falar na CF, no artigo 102, do habeas corpus, daí falou do mandato de habeas data, no 105 também, agora tá falando na lei complementar de mandatos de segurança, no 105 também apareceu o mandato de injunção, e agora tá falando do quê? Julgar originalmente os mandatos de segurança contra seus atos ou dos respectivos presidentes. E agora está falando de um acordão. Acordão do quê? Artigo 105. Competência dos tribunais regionais eleitorais tão somente para julgar os pedidos de segurança contra atos administrativos. Atos administrativos inerentes à sua atividade e meio. O que será que é esse acordão? Lembrete importante. Mandato de segurança de acordo... olha aqui, isso aqui é importante, né? Para saber o que é do que a gente está falando. Fica aparecendo habeas corpus, fica aparecendo habeas data, fica aparecendo mandado de justiça, fica aparecendo mandado de segurança. São todos os remédios constitucionais que caem nas provas de concursos, né? Mas aqui não tem uma explicação. Se o cara não tiver um contexto, ele não vai saber o que é. Mas se você quiser saber, é só você ir lá no artigo 5, que daí acho que nos incisos 50, 51, 52, eles são certinhos, pertinhos um do outro. Vai ter lá uma explicação do que eles são. É muito fácil, tipo, não é fácil. Fica confundindo mandato de segurança com mandato de injunção. Tipo, o corpus é proteger quando uma autoridade está prendendo alguma pessoa, prendendo a liberdade de uma pessoa só porque ela quer, daí tem que libertar ela. E o habeas data é quando uma autoridade não está querendo dar informações que é a respeito dela mesma, que estão, claro, em órgão público. E também, depois tem a unidade de injunção e o mandado de segurança. O mandado de injunção, algum desses caras aqui é sobre uma norma que foi feita que é anticonstitucional. E o outro não lembro. Esqueci, sempre confundo. Vou lembrar algum dia. Mandato, mas aqui, vamos ler agora. O lembrete importante, vai explicar pra gente. De acordo com o mandado 5, tá? Mandado de segurança. A daí fala lá no... Primeiro, caput. 60... Olha aqui, ó. Tá no 69 esses caras aqui. 69 e 70.
Primeiro caput. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade, nos termos seguintes. 69. Conceder-se a mandado de segurança para proteger o direito líquido. Direito líquido. Vamos beber o direito? Direito líquido. Proteger o direito líquido não amparado por um habeas corpus ou um habeas data, sacou? Porque os habeas data e habeas corpus são direitos da liberdade e direitos da segurança dos dois, sacou? Então, se tiver algum direito que está sendo prejudicado por alguma coisa, você vai lá e pede um direito de segurança. Quando o responsável pela legalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, né? E o 70, o mandado de segurança coletivo, que é para todo mundo, pode ser impetrado por quem? O partido político com representação no Congresso Nacional e a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros e ou associados. Sob mandato de injunção agora. Ele está no 71. Conceder-se a mandato de injunção sempre que falta de norma, ou seja, é uma falta de norma. Tipo, no primeiro tinha uma norma que foi criada que estava prejudicando o direito das pessoas, a vida das pessoas. Mas no segundo não tem, ou seja, a gente tem que juntar em junção, colocar uma norma ali que vai proteger as pessoas, sacou? Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Já, tipo, a 15ª vez que falando isso, só agora que eu penso nesse tipo de analogia, né? Regulamento torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Habeas corpus, é conceder-lhe habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência e coação em sua liberdade de locomoção por ilegitimidade e abuso de poder. Daí aparece um F, G, H, I, J. Deve ser aqueles incisos do artigo 105 que fica falando, né? 105 ou 102. STF. Vamos ver o que é. Na verdade, isso aqui é tudo compete ao Tribunal Superior. E todas essas coisas que eu acabei de ler, da CF, são lá naquelas coisinhas do processar e jogar originalmente, daí eles colocam um monte de coisas da CF daqui, né? Daí eu tava ABCD, daí eu li o D, que é os crimes eleitorais, daí o E, que é o habeas corpus, e daí quando começou a falar dos habeas corpus e mandatos e todas essas coisas, teve todo esse texto aqui dos remédios constitucionais. E agora tem mais algumas coisas do que cabem ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgar. Né? Só para não confundir. Vou falar o F, o G, o H, o I e o J. As reclamações relativas às obrigações impostas, julgar. Espera. Julgar e tem uma outra palavra, né? Qual que é? Julgar. Processar e julgar. Isso. Julgar, eu vou falar agora julgar e processar. Cabe ao TCE julgar e processar as reclamações relativas às obrigações impostas por lei dos partidos políticos quanto à sua contabilidade, sua apuração e origem de seus recursos, né? Ou seja, de onde vem o dinheiro. Cabe ao TCE julgar e processar as impugnações e a apuração do resultado geral de proclamação dos eleitos de expedição de diploma na eleição do presidente e vice-presidente da República. Interessante. Também cabe ao TCE julgar e processar os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato ao MP ou partido legitimamente interessado. Cabe julgar e processar ao TCE as reclamações contra os seus próprios juízes, no prazo de 30 dias. 30 dias, olha um prazo. 30 dias. Eu vou marcar isso aqui. 30 dias e próprios juízes. A contrário da conclusão, não haverão julgado os efeitos a eles distribuídos. E também cabe julgar e processar a ação rescisória nos casos de inegibilidade, desde que a intentada dentro de 120 dias. Olha, outra prazo. Dentro de 120 dias.
20D. D. Decisão irrecorrível, possibilitando seu exercício de mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Sobre ação rescisória. Aqui daí tem uma explicação do que é uma ação rescisória e o que é um acordão. A ação rescisória é o remédio processual. A ação rescisória é o remédio processual que serve para desconstituir ou revogar o acordão ou sentença de mérito transitada em julgado. O prazo de 2 anos. E o acordão é o julgamento proferido por tribunal. Por tribunal. 2. Julgar os recursos. Quer dizer, ainda está naquele artigo lá que fala das coisas que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julga e processa, daí termina, e daí tem o inciso 2. O primeiro inciso já era um treco, julgar e processar, daí tem umas linhas A, B, C, D, E, F, G, até o J, daí no 2 fala, julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do 276, inclusive o que vai não destruir a sua cabeça, que tem fala o que está escrito no TSE do Código Eleitoral. Quer dizer, no 276. No 276 está escrito aqui, as decisões do TRE são determinativas, salvo em os casos seguintes em que cabe o recurso para o Tribunal Superior Especial. Superior, especial, ordinário e especial ordinário. O especial é quando forem proferidas contra expressa disposição de lei, e o especial também é quando ocorrer divergência de interpretação de lei entre dois mais tribunais eleitorais. Ou seja, uma coisa que é muito confusa de acontecer quando as leis estiverem sobre uma interpretação de lei, ou seja, doutrinária, ou contra o que está escrito expressamente na lei. E o ordinário é quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, ou quando negarem habeas corpus ou mandado de segurança. Súmula 1. É de 3 dias o prazo para a interposição. Será que isso aqui cai? Bom, vamos colocar aqui 3 dias. Vou marcar esses 3 dias. É de 3 dias o prazo para a interposição de recurso contado da publicação da decisão nos casos do 1, que é o especial, das letras A e B, que é a única coisa que tem, e do 2, que é o ordinário. Da letra B, onde 2 é só a letra B, que é quando negarem habeas corpus ou mandado de segurança. E da cessação de diploma no caso do número 2, letra A. Quer dizer, não, tipo, por que escreveram separado o A e B? Estranho, né? Sempre 2. 2 sempre que o TRE, Tribunal Regional, determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição de recursos, no caso do número 2, a contar-se-á da situação em que é feita a apuração das sessões renovadas por proclamados os resultados nas eleições suplementares, né? Essa coisa, né? Toda hora os caras vão se reclamar. Tem falsidade, voto comprado, voto mal. A gente ganhou, não perdeu, né? Bom, parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorríveis, salvo nos casos do 281. Ó, esse aqui teve problema, porque não tá aparecendo não colocaram aqui o que é o 281. Vamos ver, dar uma olhada aqui, voltar atrás e ver se aparece o 281 em algum canto aqui, que a gente já leu e a gente esqueceu. 121 91 20 039. Então, o 281, então aparece. Então vamos esquecer o 281 para sempre. 23. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior, ainda tem mais, né? Elaborar seu regimento interno. Isso aqui é uma coisa administrativa, né? Também tá isso aqui no 96.1a. Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos, que é o regimento interno, né? Os conselheiros e juízes. Elaborar seus regimentos internos com a observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais administrativos. 2. Organizar a Secretaria de Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos órgãos administrativos, a fixação dos vencimentos provindos. Isso também está no inciso 96 de complete aos tribunais, que é organizar secretarias e serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados velando pelo exercício da atividade de correção respectiva. Também está escrito na Lei 8868. Dispõe sobre a criação e extinção
de transformação de cargos efetivos em comissão nas secretarias do TSE e dos tribunais regionais eleitorais e outras providências. Se você não está sacando, aqui no apostila está falando um dos incisos das coisas que compete extra também aos TSEs, né, o técnico de regimentos, outras coisas. E depois, de baixo, tem o que está escrito na CF, que é um pouco diferente do que está escrito na própria lei. 3. Conceder aos seus membros de licença e férias, assim como afastamento do regimento, quer dizer, do exercício de seus cargos efetivos. Na CF está escrito conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. O quarto diz aprovar o afastamento do exercício dos cargos afetivos de juízes do TRE. O quinto fala propor a criação no Tribunal Regional da sede de qualquer dos territórios. E o sexto diz propor ao Poder Legislativo o aumento de números de juízes a qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma deste aumento. Quem pode pedir essas coisas, né? Pam, pam, pam. E no 26 está ali em outros tribunais. Compete privativamente ao STF e aos tribunais superiores e dos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo observado. Ele fala alteração no número dos tribunais federais, que acabou aparecendo aqui no inciso 6. No inciso 6. No artigo 121 da Constituição não há menção à previsão de aumento. Olha, aqui está o repeteco das coisas que a gente leu antes do teco dos órgãos. Número de seus componentes, que é 7. Próximo inciso 7. Fixar as datas para eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais quando não o tiverem sido por lei. O inciso 7 encontra-se prejudicado na face ao artigo 77, caput e 3 da Constituição Federal, que dispõe 7.7. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver um ano anterior ao do término do mandato do presidente vigente. 3. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição e até 20 dias após a proclamação de resultado, concorrendo dos dois candidatos mais votados e a considerando o eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Lei 9504. Artigo 1, caput, artigo 2. Vamos ver o que está isso aqui sobre eleições. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado, e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador e deputado do Estado Federal, deputado estadual, deputado distrital, vereador, dar-se-ão de todo o país no primeiro domingo de outubro. Ou seja, tudo ao mesmo tempo. 2. Será considerado eleito candidato a presidente ou governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Não computados, né? Interessante. Não computados e maioria absoluta. Mais coisas que o compete aí, a coisa. Incisos 8, 9 e 10. Aprovar a divisão de estados em zonas eleitorais ou criação de novas zonas. Expedir a instrução de que julgar conveniente a execução deste código e fixar a diária de corregedoria geral das corregedores regionais e auxiliares de diligência fora da sede. As diárias são dinheiro, tá? São parcelas destinadas a indenizar as despesas extraordinárias como pousada e locomoção dos agentes públicos. Enviar ao presidente da República a lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça nos termos do 25. O inciso não foi recepcionado pelo CF conforme o artigo 209.2. Próximo. 12, 13 e 14. Responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese de autoridade com jurisdição federal ao órgão nacional de partido político, autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras dos estados em que essa providência for solicitada do TRE, e requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos TREs que o solicitarem e para garantir a votação e apuração sobre os assuntos mencionados Decretos-Lei 1064. O Departamento de Política Federal ficará à disposição de Justiça Eleitoral sempre que houver de se realizar as eleições gerais ou parciais em qualquer parte do território nacional. Compete ao Presidente da República a disposição do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais por intermédio dos presidentes
do Supremo, do STF, Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Diz, contudo, que o poder do TSE requisita a Força Federal oferecente à intermediação do presidente do STF e essa decisão foi proferida por vigência, que continha dispositivo de teor idêntico ao do referido. Disciplina artigo 94, 94. Os efeitos eleitorais no período entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segurado. Eu não estou nem mais entendendo o que eu estou indo aqui, tá? Eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de toda a justiça em instâncias ressalvadas em instâncias ressalvando os processos de habeas corpus e mandado de segurança. E 3. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliares da Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as atribuições regulares. E organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência e requisitar a funcionários da União e do Distrito Federal quanto a exigir a acúmulo ocasional de serviço de secretaria. E publicar um boletim eleitoral. O que é um boletim eleitoral? Esse boletim não existe mais, tendo em substituído pela revista de jurisprudência. Interessante. E a última, finalmente, para terminar, tomar quaisquer outras providências que julgar conveniente a execução da legislação eleitoral. A próxima coisa que eu vou falar é sobre o que compete ao Procurador-Geral como chefe do Ministério Público Eleitoral. Só que o que eu vou mais focar é o que faz o Ministério Público Eleitoral, né? Tchau!